O queijo cheddar é um dos queijos mais consumidos no mundo. Seu delicioso sabor faz com que hambúrgueres sejam mais saborosos. Apenas nos Estados Unidos consomem 1,5 bilhão de quilos por ano. Neste vídeo você vai saber como ele é feito. O queijo cheddar é nativo da Inglaterra, feito de leite de vaca. Ele foi um dos primeiros queijos produzidos em larga escala nas fábricas no início do século XIX, o que o tornou mais acessível e popular em todo o mundo. Tradicionalmente, o verdadeiro cheddar deve ser feito dentro de um raio de 50 quilômetros da Catedral de Wells, seguindo uma antiga receita consagrada pelo tempo. Esse queijo é produzido no Reino Unido, onde cerca de 333 mil toneladas de cheddar são fabricadas por ano. Para ser considerado autêntico, o queijo deve ser feito com leite de rebanhos pastando a menos de 50 quilômetros da fazenda e elaborado com uma receita tradicional e maturado por, no mínimo, 9 meses. Grandes empresas produzem cerca de 60 toneladas de queijo por ano. As vacas são cuidadosamente selecionadas e alimentadas, garantindo que produzam leite rico em proteínas e com a porcentagem perfeita de gordura para um delicioso queijo cheddar. Cada vaca produz em média 12 mil litros de leite por ano. O primeiro passo para a produção do queijo cheddar é a recepção e pasteurização do leite. O leite fresco, proveniente de uma fazenda localizada a 6 quilômetros de distância, chega rapidamente à leiteria no centro da cidade de Cheddar. São recebidos 2.000 litros de leite pela manhã e aproximadamente 10 litros são necessários para fazer um queijo cheddar. Para mantê-lo fresco, o leite é bombeado por meio de canalização para alguns tanques de armazenamento refrigerado, com capacidade para 120 mil litros. Após a recepção, o leite passa por um processo de pasteurização para remover quaisquer bactérias nocivas que possam estar presentes no leite cru. Durante a pasteurização, o leite é aquecido a uma alta temperatura por um curto período de tempo, e, em seguida, rapidamente resfriado. Esse processo é crucial para garantir a qualidade e segurança do leite, sendo um passo crítico no desenvolvimento do queijo cheddar e outros laticínios. Uma vez que o leite tenha sido pasteurizado, culturas lácteas e coalho são adicionados nesta cuba com 1.900 litros de leite, que serão transformados em 8 queijos de 25 quilos cada. Para iniciar o processo, aquecem o leite a 32 graus Celsius e, em seguida, adicionam algumas bactérias para a fermentação. Algumas dessas bactérias já estão naturalmente presentes nas culturas lácteas. Essas bactérias benéficas ajudam a fermentar a lactose presente no leite, produzindo ácido lático e conferindo ao queijo seu sabor característico. Para acelerar esse processo, adiciona-se coalho. O coalho ocorre naturalmente nos estômagos de bezerros, mas aqui é usado um coalho de versão sintética, uma enzima adicionada ao leite que provoca a sua coagulação, transformando o leite líquido em uma massa sólida chamada coalhada. A coagulação é o processo em que as proteínas do leite se juntam para formar uma massa macia, resultando na gloriosa coalhada personalizada. Nessa etapa, os queijeiros monitoram cuidadosamente o tempo e a temperatura, para garantir que o processo de coagulação ocorra da maneira adequada. Se você quer saber como são feitos os alimentos, se inscreva no canal. À medida que a coalhada engrossa, o leite se separa em sólidos de gordura e proteína chamados coalhada, e em um líquido chamado soro de leite. A coalhada mais grossa será usada para fazer o queijo. Depois de adicionar culturas lácteas e coalho, o leite é deixado para descansar um pouco, permitindo que o coalho faça o seu trabalho e produzam a coalhada. Uma vez que a coalhada esteja formada, ela é cortada em cubos pequenos e o soro líquido é drenado. Quanto menor for o corte, mais soro será liberado, resultando em um queijo mais firme. Esse processo ajuda a liberar o soro e permite que a coalhada se compacte mais facilmente. Depois de cortar a coalhada, os fabricantes de queijo tendem a costurá-la enquanto ela escorre no chão. Em seguida, aumentam a temperatura para acelerar a coagulação e permitir que o soro escorra. Esse líquido é rico em proteínas, aminoácidos e açúcares, sendo usado como ração para porcos da região. O concentrado de soro de leite também é utilizado para fazer bebidas, leite em pó infantil, isotônico e creme. A coalhada solidificada é colocada com uma pá em uma mesa de resfriamento para remover qualquer resto de soro preso. Para isso, os queijeiros utilizam uma técnica conhecida como cheddarização, um processo crítico na preparação do queijo cheddar, que confere a ele sua textura e sabor únicos. A coalhada é cortada em barras e empilhada uma sobre a outra à medida que a torre cresce, o que comprime ainda mais o soro. As camadas são invertidas e comprimidas várias vezes durante várias horas. Isso ajuda a expulsar o soro restante e desenvolver a textura e o sabor característicos do queijo cheddar. A compressão promove a união das proteínas da coalhada, formando uma massa compacta e firme. O sal é adicionado para realçar o sabor, ajudar a matar micro-organismos indesejados e atuar como conservante.
O sal no queijo desenvolve a textura, ajuda a retirar a umidade do queijo e prolonga sua conservação. A coalhada é salgada à mão para conservá-la, e em seguida, é moída em pequenos pedaços. Depois, eles mordem as barras para liberar ainda mais umidade, transformando a coalhada em queijo jovem, ainda bastante úmido. Os queijos são transferidos para 8 moldes de aço inoxidável e pressionados em um molde de 25 quilos, sendo deixados durante a noite. Os moldes têm uma forma cilíndrica e uma série de furos na lateral para permitir que o soro restante escorra. Esse processo de prensagem é essencial para a formação da textura firme do queijo. Assim que a prensagem estiver completa, o queijo é retirado das formas e deixado para amadurecer. A maioria dos queijos comerciais é apresentada com plástico, mas aqui você vê cada roda envolvida em uma musselina de algodão tradicional. Isso protege o cheddar enquanto amadurece, permitindo que ele respire sem secar. O segredo é deixar o queijo amadurecer de forma tradicional, em sua própria geladeira natural, o desfiladeiro de cheddar, onde é colocado em uma caverna para maturação. O período de maturação pode variar de algumas semanas a vários anos, dependendo do tipo de queijo cheddar sendo produzido. Durante esse período, as bactérias e enzimas continuam a agir, quebrando lentamente as proteínas e gorduras, desenvolvendo aromas e sabores complexos. Todos os cheddars maduros e envelhecidos são armazenados na caverna. A temperatura e umidade constantes, perto de 98%, proporcionam as condições perfeitas para amadurecer. O teor de umidade do queijo é um componente crítico e garante que as culturas e enzimas progridam, produzindo um sabor mais complexo rapidamente. Essas cavernas têm uma temperatura constante, logo abaixo dos 12 graus, e são feitas de calcário, com água vazando o tempo todo. A umidade é normalmente 98%, o que é muito alto e perfeito para o queijo. O queijo adquire fermento natural e mofo da atmosfera da caverna, conferindo um sabor delicioso. A qualidade do queijo está relacionada à quantidade de tempo que ele é envelhecido. Quanto mais tempo o queijo envelhece, geralmente mais forte e intenso é o sabor. O processo de envelhecimento ajuda a desenvolver as características únicas do queijo. 500 queijos de 25 quilos cada um amadurecem ao mesmo tempo por até 18 meses. À medida que as bactérias e enzimas amadurecem, elas quebram lentamente as proteínas e gorduras, desenvolvendo um aroma agridoce e sabor cremoso. Quanto mais o queijo amadurece, mais forte fica o seu sabor. A cada 4 semanas, os queijos são esfregados e virados para envelhecerem. Os sabores que se desenvolvem tornam-se ainda mais intensos ao longo do tempo. Ao final do processo de envelhecimento, os queijos são cuidadosamente avaliados pelos especialistas para verificar se estão prontos para serem cortados e embalados para distribuição e venda. Os especialistas provam uma roda de 25 quilos de cada lote para verificar se o queijo está pronto. Essa amostra representa o lote inteiro e permite os especialistas verificar se o queijo atingiu o nível desejado de maturação. Os especialistas usam técnicas sensoriais para avaliar o sabor, aroma e textura do queijo. Eles procuram por características específicas, como notas de nozes, sabores mais pronunciados, textura suave ou quebradiça e, dependendo do tipo de cheddar produzido, algumas variações sutis. Quando o queijo atinge o ponto de maturação desejado, que é quando se desenvolvem sabores mais intensos e complexos, é submetido a um processo de corte e embalagem. Os queijos são cortados em blocos ou fatias e embalados para distribuição e venda. O queijo pode ser usado em uma ampla variedade de pratos e receitas, sendo um dos queijos mais populares e versáteis do mundo. Me conta nos comentários se você achou o processo de fabricação saudável ou não, e até o próximo vídeo.